Olá, aqui quem fala é Michele Camargo, seja bem-vindo a mais um vídeo do nosso canal. E no vídeo de hoje a gente vai dar continuidade à nossa série Conceito Direto ao Ponto. E o tema de hoje é o que é diagrama tensão-deformação. Nós já falamos o que é tensão, nós já falamos o que é deformação, e agora a gente vai começar o estudo da resistência dos materiais de fato. Até então, antes na física, até nesse ponto da resistência dos materiais, qual era o material, se era aço, se é madeira, se é alumínio, não era nem mencionado, não fazia diferença, porque ou eu tratava o objeto de estudo como um ponto material, ou eu tratava como um corpo rígido. Mas na verdade, como a gente já falou lá a respeito de deformação, os corpos sofrem deformações, eles mudam de formato ou de dimensão em função da força ou da carga a qual ele está submetido. Então como é que eu vou determinar qual é a resistência, ou como que eu determino qual é a dimensão que o material vai ter, né? Um pino, qual que é o diâmetro que um pino tem que ter, por exemplo. Isso vai depender de qual material que eu vou utilizar. E como é que eu chego nisso? Eu chego nisso através do estudo do material. Então o diagrama tensão-deformação ele tem essa função de nos trazer essa informação de qual é a resistência que o material possui. Se você não me conhece, eu sou engenheiro mecânico formado pela Universidade Federal de Itajubá, já há 14 anos, e tenho atuado com vendas e aplicações e paralelamente em educação já há mais de 20 anos, professor particular de ensino médio, na faculdade, e nos últimos 3 anos a gente está aqui pelo YouTube com mais de 200 vídeos já no nosso canal. Bom, então vamos ao tema em si, né? Como eu disse, o primeiro ensaio que é feito nos materiais é o ensaio de tração e de compressão, né? Existem outros também, de torção, existe o de impacto e por aí vai. E a resistência que o material vai suportar vai depender da sua capacidade de suportar uma carga. Isso sem deformar excessivamente. Então eu tenho uma deformação, mas ela tem que ser dentro de um determinado limite, que a gente vai falar disso ainda, e sem se romper, né? Então se eu faço uma viga de uma ponte, eu não quero que essa ponte caia, né? Então eu tenho que dimensionar de tal maneira que ele venha trabalhar, né, durante a vida útil, digamos assim, sem cair, né? É claro que se eu faço uma ponte para suportar 10 toneladas e começa a passar 50 toneladas, vai dar problema, né? Então isso acontece muito aqui no Brasil principalmente. É uma propriedade do material, né? Então essa característica, se é aço, se é alumínio, né? Por aí vai, como a gente já falou, e eu consigo determinar essa resistência, essa capacidade que o material tem, por métodos experimentais, né? Então eu começo com ensaio de tração e de compressão, né? O de tração de esticar, o de comprimir, de diminuir o tamanho, né? E os materiais têm comportamentos diferentes de tração e compressão. Então, por exemplo, o aço ele tem um comportamento semelhante tanto para tração como para compressão. Já o concreto não. O concreto ele tem uma resistência muito grande à compressão, mas pouca resistência à tração, né? Então eu posso ter comportamentos diferentes em função do tipo de carga que o material está sujeito. E a máquina de teste é ela que vai produzir aí o diagrama tensão-deformação. Nos primórdios aqui dos estudos, né, eu tinha uma máquina semelhante a essa, tinha uma espécie de um trombolhão aqui. E à medida que o corpo ia sendo esticado aqui, né, ele vai medindo a força que a máquina tem que fazer. Então ele fazia um gráfico força por distância, por tamanho, e depois havia uma conversão para um gráfico tensão, deformação. Como a gente viu, deformação ela pode ser percentual ou pode ser milímetro por milímetro, que é o que acontece na maioria dos gráficos. Então eu pego, trabalho com tensão nominal, né, seria o gráfico, digamos, teórico. Pela definição, o sigma é P dividido pela área. Essa área 0, A0 aqui, é uma área do corpo de prova. A deformação nominal vai ser o quanto deformou pelo comprimento inicial. A gente viu isso também. Isso aqui é uma outra maneira de escrever a mesma fórmula que a gente mostrou em vídeos passados. E aí eu tenho um corpo de prova. Ele pode ser cilíndrico, como esse exemplo aqui. Ele pode ser achatado, não importa, né? Eu tenho a norma, né? Ela descreve diversos tipos de corpos de prova que eu tenho que fazer para fazer esse estudo e ter a validação, né? Como eu disse, o fabricante de aço, por exemplo, para dizer que o material ele é aquele material, né? Ele tem que fazer esses testes que acompanham normalmente o lote daquele material que foi fabricado.
E aí as máquinas mais modernas hoje, né, elas são mais compactas do que aquela da outra foto, né, aquela foto é a foto do livro. Eu já peguei uma foto aqui de uma máquina mais moderna, então essa parte aqui ela é similar, só que o que acontece? Essa máquina ela é interligada a um computador, e esse computador, ele vai, a própria máquina aqui, em função dos parâmetros, que ela é regulada, obviamente, já vai produzindo no computador o diagrama tensão-deformação direto. Né? Na minha época de faculdade era aquilo que eu falei, fazia um gráfico no papel, a gente tinha que converter aquele gráfico ele é força versus, né, comprimento, e aí a gente tinha que converter isso para tensão versus deformação. E aí eu faço, né, então ele já solta um gráfico semelhante a esse aqui. E aí eu tenho alguns pontos distintos nesse gráfico, tensão-deformação. Então o que é diagrama tensão-deformação é esse gráfico aqui. Então eu tenho uma região que é chamada região elástica, que é essa região aqui. Então nessa região a deformação ela é proporcional. Aí eu vou falar da lei de Hooke, né? Isso num vídeo próximo. Depois de um certo patamar de tensão aplicada, lembrando que tensão é a força dividida pela área, eu começo a ter o escoamento, chamado escoamento do meu corpo de prova. O que é o escoamento? Ele começa a esticar. Isso se ele for dúctil, que é assunto para outro tema também. Depois de uma certa tensão, ele começa a encruar. O que é encruamento? É endurecimento. Como ele começa a ficar mais duro, eu preciso de uma tensão maior para conseguir avançar. Né? Por isso que ele começa a subir. Até que ele chega a um determinado trecho, que essa resistência começa a cair, e aqui que é chamada estricção, né, que é quando ele começa a romper de fato, e aqui é onde eu tenho a ruptura total. Então aqui seria o sigma de ruptura. Então quando a gente falou lá de tensão admissível, que a gente disse que a gente tinha que considerar um fator de segurança, é justamente para jogar nessa região aqui, né? Essa é a ideia. O diagrama real, na verdade, o que acontece? À medida que ele começa a ser esticado, essa área diminui. Se essa área diminui, eu altero aqui os parâmetros aqui da tensão. Então o gráfico real, a partir de um determinado ponto, ele se destaca, né, do convencional ou do teórico e vai mais para cima em função da própria área que ele vai que vai diminuindo, né, à medida que eu tenho o teste sendo executado. Entender esse gráfico é extremamente importante, principalmente essa área aqui da região elástica, que a gente vai falar um pouquinho melhor dela em vídeos futuros. Beleza, pessoal? Agora eu quero saber o que você achou do vídeo. Se gostou, compartilha, dê um joinha, se inscreva no nosso canal, nos siga pelas nossas redes sociais, e se você tiver alguma sugestão de tema, pode colocar também nos comentários. Beleza, pessoal? Um abraço e até a próxima.